Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Toda honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus. Convidado mais importante dessa noite, a única estrela que brilha em nosso meio, o único que é digno de ser adorado é Jesus Cristo. Eu, quando eu estou em casa me arrumando, eu falo para Jesus: Jesus, o Senhor é o único motivo que faz eu sair da minha casa para ir naquele lugar te adorar. Se o Senhor não estiver lá, o Senhor me avise. Eu não vou perder meu tempo. É o Senhor que me move e mais ninguém. Obrigado, pastor Nildo. Deus abençoe o Senhor. E também agradecer pelo trabalho que o Senhor fez na casa daquele jovem lá, o rapaz lá, tá? Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu pensava que o Senhor não ia, né? Mas graças a Deus, o Senhor entende realmente o que é ser missionário, né? O pastor de vocês, a gente está atendendo um jovem na Pôr do Sol que ele está tetraplégico. 27 anos, sofreu um acidente de moto. E aí, mexe só o movimento com a cabeça. Nesse calor, gente, só Jesus para dar graça, né? A gente veio visitando ele. E aí eu conversei com a irmã Vivian falou: tem um pastor da Via Moinho. Eu pensei, será que ele veio? Mas graças a Deus que ele foi. Deus abençoe, obrigado ao mesmo, tá? Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a pastora também. Deus abençoe também em nome de Jesus. O meu amigo Adaí. Deus abençoe, varão. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos que está aí, minha irmã, meu irmão, o Vevel, né? Como o pastor diz. Minha esposa também, que me acompanha. Em casa eu prego, ela também prega. Mas temos 3 filhos, nenhum dos 3 prega, pastor. Só canta, toca instrumento, mas amém, né? Eu queria que um deles pregasse, mas eles estão tocando, amém, graças a Deus. Sou fruto da Via Moinho, gente. Eu converti aqui nessa igreja em 2009. A minha mãe na fé, a dona Sueli, que me ganhou para Jesus. Com 20 anos de idade, eu cheguei aqui todo traumatizado, feio, horrível, cheio de problema. Ela foi lá, investiu, me convidou, não gostei, vim na força do ódio para a igreja. Aí na segunda vez, Jesus foi trabalhar, na terceira, eu já estou aqui, graças a Deus, né? Obrigado, dona Sueli, Deus abençoe a senhora, em nome do Senhor Jesus. Meus amigos aí, o Pablo também, Deus abençoe, Pablo. Gente, sem perca de tempo, em nome de Jesus, livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Versículo 6. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu me encontro nessa noite 100% dependente da tua graça, Senhor. Continua falando com a tua igreja e que os teus anjos possam estar acampados ao nosso redor. Vai bloqueando, Senhor, todo o poder das trevas nessa noite, todo espírito de inquietação, de perturbação, Senhor.
e que o único Espírito que possa prevalecer em nosso meio venha a ser o teu, em nome de Jesus. Sente-se adorando a presença de Deus. Meus irmãos, vou ser breve, tá? Em nome de Jesus. Prometo aos senhores que eu vou ser bem ser o ouvido sensível à ordem de Deus e também do pastor. Escute só escute pelo amor de Deus, tá? Escute. A gente está diante de um texto bíblico, conhecidos daqueles que gostam de ler a palavra de Deus e desconhecidos daqueles que não gostam também de ler a palavra de Deus. Pois bem, a Bíblia, o primeiro livro de Samuel, essa história, ela acontece no período dos juízes. No período dos juízes acontece essa história. E o escritor de 1 Samuel vai dizer que houve um homem. Este homem tinha 2 esposas. O nome da primeira esposa deste homem chamado Elcana era Ana. E ele vai dizer, o escritor, que este homem tinha uma segunda esposa. O nome da segunda era Penina. Quando eu olho para alguns historiadores, alguns mestres da teologia, eles vão dizer que Elcana passa aproximadamente 10 anos casado com Ana. E quando eu olho para esse texto sagrado, eu vejo que ele passa Elcana passa aproximadamente 10 anos casado com Ana. E ele vê, e Ana também vê que ela não consegue gerar. Por quê? Porque Deus cerrou a malha de Ana. Deus impediu que Ana viesse ter filho. Wanderson, Deus é cruel. Não. Tudo Deus tem um propósito. Então, quando eu olho para esse texto sagrado, eu vejo, pastor, que quando Elcana casou-se com Ana, o tempo foi passando, o tempo foi vindo, os anos foi findando, os meses também, e Elcana, tanto Ana, percebe que não consegue gerar. E para nós, pode ser para a cultura brasileira um pouco normal, mas para a cultura judaica não era normal uma mulher não ter filhos, não era normal uma mulher não poder dar filho para o seu marido, porque se Ana não gerasse, significava o fim da linhagem de Elcana. Se Ana não desse filho para Elcana, significava o fim da sua descendência. Então Ana, ela sabe da responsabilidade que carrega sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre também o seu esposo. De quê? De não conseguir dar continuidade na descendência do seu marido. Elcana, por sua vez, quando vê que Ana não consegue gerar, ele simplesmente toma uma atitude, toma uma decisão que eu aconselho nós nunca tomar em toda a nossa vida. Elcana, aleluias, quando ele vê que Ana não consegue gerar, ele não toma o exemplo de Isaac, porque o texto em Gênesis está escrito que quando Isaac percebe que Rebeca não consegue gerar filho para ele, a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que Isaac ora incessantemente para Rebeca gerar. Então, quando eu olho para esse texto, incessantemente ele ora de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, de madrugada. Isaac, ele sabe que está dentro do propósito de Deus e não consegue fugir. Por quê? Porque a missão de Deus, a missão de Isaac, era impactar a sua família e ao seu redor, nas circunvizinhanças. Só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que Elcana não toma essa decisão. Eu vejo que Elcana não vai orar, pedir uma orientação divina. Eu vejo que Elcana, ele não vai no cantinho secreto, o pastor Nildo, dobrar o seu joelho. Para Elcana, pastores, senhores obreiros, foi mais fácil tomar uma segunda esposa.
Para Elcana foi mais fácil tomar uma decisão, trazer um problema que iria prejudicar a sua família por resto da sua vida. Então, escute só, olha, uma pessoa que não ora quando toma uma decisão, um crente que não ora, ele toma decisão precipitada na hora do conflito. Um crente que não ora, ele fica desnorteado. Então qualquer caminho que aparece para ele é uma segunda opção. Crente que não tem intimidade com Deus, ele acostuma dar trabalho para o seu pastor, para a sua igreja, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos e para os seus familiares. Elcana não orou, Elcana não buscou uma permissão de Deus. Só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Dona Sueli, minha mãe na fé, eu vejo que dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, tem alguém que sente o peso da responsabilidade de não gerar. Tem alguém que sente o peso da responsabilidade de não ser maldição na vida de alguém, de não ser maldição dentro da sua casa. Então eu vejo do lado tem Elcana buscando segunda opção, sem buscar a presença de Deus. Do outro lado tem Ana, não consegue gerar, não consegue ser bênção na vida do seu esposo. Eu vejo Ana sim, Ana toma uma decisão, ela consegue orar: Senhor, eu quero um filho, Senhor, traz alegria para debaixo do meu teto, Senhor, entra com providência, Senhor, não deixa o pecado destruir o meu lar, Senhor, não deixa a maldição invadir o meu útero, Senhor, não deixa a bagunça destruir o meu casamento, Senhor, me dá uma orientação, me dá alguma coisa, faz alguma coisa no meio desse caos. Só que quando eu olho para o texto sagrado, o texto vai dizer que Deus não pode estar atento à oração de Ana, só que Deus não responde o clamor de Ana de imediato. Deus, ele leva um tempo. Por quê? Porque entende uma coisa: culto da família. Deus quer fazer missão dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro do seu lar. Então quando eu olho para a Bíblia Sagrada, tem um marido que está tomando decisão precipitada, tem uma esposa que está tomando decisão no cantinho da oração, tem um marido que está buscando uma segunda esposa, está buscando problema, tem uma esposa que está buscando solução para o seu casamento, buscando solução aonde, Wanderson? Nos pés de Jesus. Aleluia. Só que quando eu olho para o texto sagrado, gente, eu vejo pastor Arnildo, que tanto Elcana quanto Ana não sabia dos projetos de Deus. Só que quando Elcana não sabia do projeto de Deus, em vez de ele orar, ele busca problema para dentro da sua casa. E a segunda esposa de Elcana começa, em vez de ser bênção para o seu lar, olha só, em vez de ser bênção para o seu casamento, para a sua família, Penina começa a dar problema, Penina começa a incomodar, Penina começa a dar dor de cabeça dentro da casa, debaixo do mesmo teto em que está Elcana e está Ana. Só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que em toda essa bagunça, Ana continua orando. E quando essa muvuca toda acontece dentro da casa de Ana, Ana continua num propósito: eu quero um filho. Deus ouve a oração de Ana, só que Deus, ele responde no momento certo. Elcana toma a decisão que Abraão tomou. Entenda uma coisa:
A maré está enchendo, a porta se fechou, está dando quase divórcio no lar, a vida financeira está indo de pico a pior. Não se precipita. Amor, a vida financeira apertou, vou arrumar um terceiro emprego. Não faz isso. Não estou se entendendo com a esposa, vou picar mula. Não faz isso. Porque Elcana tomou a decisão que arruinou a sua vida por resto enquanto ele estava vivo. Só que quando eu olho para o texto sagrado, Ana continua orando. Quando o crente ora, ele começa a criar intimidade com Deus. O crente só consegue conhecer a Deus quando se envolve com Ele. E se tem uma pessoa que gosta de se envolver com o crente, é Deus. Papai gosta de cochichar no ouvido de crente. Papai gosta de contar segredo para crente. Papai gosta de chegar no ouvido dele e falar assim: ei, se levanta que eu quero falar contigo alguns minutos. Ana está orando. Na oração ela está criando intimidade com Deus. Enquanto isso, dentro do seu lar está em guerra. Dentro do seu lar, por uma decisão errada do seu marido, está complicado, pastor Arnildo. Está difícil. Vigie. Abra o olho. Abra o olho que Ana está orando. Abraão achou que a promessa de Deus estava demorando na vida dele, vai lá e toma uma pedra de tropeço para dentro do seu casamento. Toma H, isso? H, mano? H, toma H e traz para dentro do seu casamento. Ei, crente, não traz problema para dentro da tua casa. Deus essa noite vai fazer missão dentro da tua casa. Só que quando o texto discorreu o texto, eu vou aqui me adiantar um pouco, que quando eu olho, o texto vai dizer, pastor, que enquanto Ana estava orando, Deus estava ouvindo. Enquanto Ana estava orando, era Deus empurrando Ana para alcançar o propósito. O deserto vem, o vale vem, a dificuldade vem. A dificuldade está sendo um instrumento de Deus para te empurrar para perto do propósito que Ele quer na tua vida. Eu não consigo gerar, vai ficar sem gerar. Porque assim, pastor, estava falando com a minha esposa essa semana, não sei que tem crente que é meio fora da casinha. Ele está no culto, escola bíblica, culto, oração. Aí Jesus começa a rechear um pouco o financeiro, o material. Jesus começa a abençoar o camarada. Aí ele já falta um, já falta dois, já falta três. Aí como Deus não quer perdê-lo ou perdê-la, Jesus tranca a porta.
Aí você vê de novo na igreja. Quanto tempo, irmão? Quanto tempo? Aí ele fica crente de volta. Ana ora e descobre o segredo de Deus. Ana ora e descobre o segredo de Deus. Eu quero um filho. Eu imagino Deus, não vou dar não. Tira a vergonha de mim. Eu imagino Deus, tiro nada. Tira a minha humilhação. Imagino Deus, Assim como os céus é mais alto do que a terra, é os meus pensamentos mais alto do que o vosso pensamento. Ele não está se relacionando, ele não está chegando, ele não está sentindo o cheiro de Deus, ele não está sentindo o cheiro de Jesus. Aí ela chega: ei, se o Senhor me dá um filho, eu dou ele para ti de volta. Aí Deus, agora você orou conforme eu queria. Aleluia. Você quer um filho, eu quero te dar um profeta e um sacerdote e um juiz. Oh, glória. Oh, glória. Se o Senhor tirar, porque gente, às vezes a gente pede bênção, pede isso, pede aquilo, mas a gente pensa só em nós, em Deus nada. A gente pede para Deus abençoar o financeiro e para dizimar nada. A gente pede para Deus abençoar o financeiro e o carnê de missões que fica um pau bravo para abençoar a obra dele. Já estou terminando. Quando Ana ora, Ana descobre o segredo de Deus. E ela fala: se o Senhor me dá um filho, eu te devolvo de volta para ti. Ana engravida, Samuel nasce, e Ana vai lá com o seu propósito e entrega Samuel para Deus de volta. Qual foi o propósito que você fez com Deus? Papai está cobrando o propósito. Qual foi? Aleluia. Qual foi o voto que você fez com Deus de volta? Ana só alcançou a vitória porque ela insistiu e cumpriu com o propósito dela. Samuel nasce, um lar que estava totalmente atribulado, derrotado, falido, porque tinha um esposo desviado, tinha um esposo que preferiu tomar decisão precipitada em vez de orar, tinha um esposo varoa que estava trazendo maldição para dentro da sua casa. E as coisas começam a piorar, pastor. Às vezes a mulher fica sem entender, porque isso eu trabalho, eu faço aquilo, mas não sabe que alguém está trazendo maldição para dentro do seu lar. Pode ver, tem crente que tem 30 anos na presença de Deus e o miserável não muda. 30 anos ao fim
financeiro está a mesma coisa, o material, o espiritual, o casamento, a família não muda. Para! Deus, Ele está fazendo missão dentro da tua casa. Para! O pregador está falando para, porque senão Deus vai te parar. Para! Pelo amor de Deus, para! Sou paraibano, preto por fora e preto por dentro. Aconteceu um caso na Paraíba. O marido cachaceiro, puteiro, espancava a mulher Ana, orando, debaixo do propósito. Ele ergueu a mão para bater na mulher. Deus usa a boca da mulher para falar para ele: a última vez que você bate na minha serva. Ele não crente, não entendeu, só ficou só com medo, saiu. Pegou outra mulher para atrair a mulher dele, e no caminho sofreu um acidente. Deus rasgou ele de cima para baixo. Tem alguém orando, tem alguém clamando dentro da tua casa. Para, senão Deus vai te parar. Tem alguém que fez propósito, tem alguém que fez um voto, e Deus vai responder esse voto. Para! Vai. Rebaia sébia, Uribiando calabrácia. Marido, a Bíblia diz para nós honrar nossas esposas, assim como Jesus honra a igreja. Esposa, obedecer os vossos maridos. Deus, Ele quer fazer missão dentro da tua casa. Que não pasme, que a partir de hoje vocês vão ouvir o que Deus está fazendo. Aleluia. Dentro de família aqui nessa noite. Aleluia. Até aqui o diabo se andou com o teu casamento. Até aqui Deus está mandando dizer: o diabo se andou com o teu casamento. A partir de hoje manda dizer Deus: Ele está colocando basta. Para. Aleluia. Pelo amor de Deus, não passa daqui. Orabás. Tem alguém orando? Se coloca de pé. E graças a Deus, meu pastor obreiro do Senhor Jesus, que Deus ouve Ana, atende Ana, e começa um novo ciclo dentro da casa de Ana. A prosperidade chega, financeira, material, conjugal, sentimental. Deus, Ele derrama sobre a casa de Ana as ricas bênçãos do céu. Sabe por quê? Porque alguém se colocou na brecha.